Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje, sexta-feira, estamos já aqui nos estúdios da Rádio Impacto para mais uma transmissão para vocês, para mais um compartilhamento, ok? Segunda, quarta e sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós estamos aqui. A Rádio Impacto você pode acessar também pelo site www.radioimpactojf.com.br. Brevemente vamos estar aí com o nosso aplicativo funcionando, ok? Pessoal do Facebook, glória a Deus, né? Essa semana, na quarta-feira, nós tivemos um problema com a conexão da internet. Eles resolveram mexer na internet, justamente no momento em que a gente estava aqui ao vivo com irmãs lá dos Estados Unidos, de outras partes do mundo, mas hoje, se Deus quiser, nós vamos estar ao vivo aqui sem problemas. E você que está aí em casa, você que me acompanha no carro do seu, no rádio do seu carro, no seu comércio, eu tenho uma mensagem de Deus, da parte do Senhor para nós nesta manhã. Amém? Vamos começando aqui no Salmo de número 92. O salmista louva a Deus por o seu amor e por amor da sua obra, sua justiça, sua graça. Ontem, às 6 de qualidade, ontem às 6 horas da tarde, na viração do dia, não é? Bom dia, Maria Luísa, chegando ali no Face Alive. Bem na viração do dia, eu peguei uma caixinha de música, coloquei meu pendrive, né? E ali estavam músicas em hebraico, em espanhol, e eram músicas de dançar, para você glorificar o Senhor. E eu coloquei ali, tirei os sapatos, fui para cima do meu tapete, dançar para o Senhor, me alegrar na presença do meu Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando você dança, você canta, você louva, você adora, toda opressão vai embora. Até rimou, né? O pessoal diz, quem canta seus males espanta. Hello, Sara Maci, bom dia para você. Sara lá do Nepal entrou aqui para me ver no programa. Muito bem, e estava ali um momento de adoração. Bom dia, Juliana. Até mandei para algumas pessoas mais chegadas para que elas se alegrassem comigo. E eu fui dançar na presença do Senhor. E foi um tempo assim muito gostoso, porque você manda embora toda opressão, todo medo, toda treva se vai quando a gente adora ao Senhor. Nós vemos ali na Bíblia quando Balaão, né, queria amaldiçoar o povo e ele não pôde, que ele disse, não consigo amaldiçoá-los, eu não consigo porque do seu arraial ouvem-se vivas de júbilo. E é isso que nós precisamos fazer desde o começo dessa praga, dessa peste, que eu tenho dito isso, né? A estratégia de Deus é adoração, é a gente levantar, colocar as mãos para o alto, botar um louvor de gratidão a Deus. Nós precisamos nos encher de gratidão a Deus nesses dias. Bom dia, Vanusa, Olga, Roque, o pessoal todo chegando aí no Face Alive. Eu estou dizendo que ontem, na viração do dia, o Senhor me encontrou junto com os anjos dele, dançando no meu tapete do meu quarto, adorando. Coloquei um louvor, né, bem animado, daquelas danças hebraicas, e fui para a luta, não é? Porque se você deixar né, esse medo, essa expectativa daquilo que vem, né, de terrível, porque a gente sabe, né, que o diabo, ele trabalha através do medo e ele realmente planeja todo o tempo coisas terríveis de destruição para a humanidade, mas Deus está assentado no seu trono. Então eu abri a minha Bíblia no livro de Salmos e eu fui cantar salmos para o Senhor e fui dançar na presença dele. E eu vou compartilhar o salmo de ontem com vocês. O problema é que eu fico cantando depois que dê a voz, né, para fazer o programa. Mas o Senhor renova a minha voz. Gente, é tão poderoso o louvor, a adoração. Isso que está acontecendo nos nossos dias é tanta batalha espiritual,
Nós temos que discernir, né, a batalha espiritual que está por trás de tudo isso que está acontecendo. Mas vamos aqui no Salmo 92, que depois a gente fala sobre isso. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade, a tua bondade, e todas as noites a tua fidelidade. Senhor, de manhã, esta manhã que está começando, nós proclamamos o teu grande amor por nós, a tua bondade, Senhor. E todas as noites, quando chegar a noite, nós vamos poder proclamar a tua fidelidade que nos sustentou durante mais um dia, com a presença do teu Espírito Consolador, Confortador, né, com a alegria que vem da certeza da nossa salvação, porque nós precisamos lembrar todos os dias para nos alegrar, que um dia Deus olhou para nós, que um dia o Senhor nos escolheu, nos atraiu para Ele com cordas, né, de amor, e nos fez sua noiva, sua amada, e que nós não temos que temer coisa alguma. Amém? Vamos lá. Sobre um instrumento de 10 cordas e saltério, sobre a harpa com som solene. Essa versão aqui, a minha lá de casa está assim, né, que é bom louvar o Senhor com instrumentos, né? Lá na época era saltério, harpa, não importa, né? Hoje os instrumentos musicais são outros, mas isso fala de música. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Exultarei nas obras de tuas mãos. Você tem algo que você possa se alegrar daquilo que Deus fez na tua vida? Eu acho que a cada dia nós temos motivos de gratidão ao Senhor, motivos de nos alegrar, de agradecer ao Senhor, encher os nossos corações de gratidão pelos feitos do Senhor, não só a cada dia, mas o maior feito de todos, que é a nossa salvação, não é? Exultarei nas obras das tuas mãos. Quanta coisa nós podemos contemplar de tudo aquilo que o Senhor fez, de tudo aquilo que o Senhor criou, de tudo aquilo que Ele está preparando, porque a palavra diz que Ele está preparando coisas sobremodo excelentes, maravilhosas para nós. Nós podemos exultar, né, nessa certeza. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Muito profundos são os teus pensamentos. Insondáveis são os propósitos do Senhor. Misteriosos são os propósitos do Senhor. Nós não sabemos, né, os propósitos do Senhor, mas Ele alcança os propósitos dele através, né, das piores armações do inimigo. Ainda assim, o nosso Deus, Ele alcança os propósitos dele nas nossas vidas e através da história da humanidade. O homem brutal nada sabe e o louco não entende isso. Aqui, né, os ímpios, eles não entendem, né? E brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade. Você olha assim, né? Está tudo florescendo, parecendo que está se dando bem. Mas para serem destruídos para sempre. Eles florescem, né, com a iniquidade deles somente para o juízo eterno. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Todos aqueles que têm trabalhado contra os planos de Deus, contra os projetos de Deus, que têm se associado ao diabo para planejar e fazer o mal, esses vão perecer, são os inimigos de Deus. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Glória a Deus, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor exalta o teu poder sobre nós nesta manhã. Tem uma outra versão que fala que o Senhor aumenta a minha força como a força de um como é que fala? De um touro, de um como fala aquele animal que é bem forte? Um boi, um touro, uma coisa assim.
ok? O Senhor aumenta a minha força desta maneira, porque o unicórnio a gente não sabe o que é, né? Mas o unicórnio ele tem um chifre, é um chifre de poder, não é? Então o Senhor, ele está exaltando o nosso poder nesta manhã, nos fortalecendo e nos ungindo com óleo fresco. Recebe aí, meu irmão, minha irmã, o óleo fresco da unção do Espírito do Senhor sobre a tua vida nesta manhã. Eu cá do meu lado estou recebendo, Senhor, nós nos abrimos para receber uma unção fresca nesta manhã. Grandes são as tuas obras, grandes são os teus feitos, Senhor. O Senhor aumenta a nossa força. Nós podemos dançar na tua presença, anunciando a tua bondade a cada manhã e a tua fidelidade a cada anoitecer. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Então, o Senhor, ele vai, né, nos dar vitória. A vitória, no final das contas, pertence ao povo de Deus, pertence a cada um de nós que está na presença do Senhor, ok? O justo, e isso aqui veio assim para mim, né? Eu lá, bem dançando, me alegrando na presença do Senhor, e ele traz esta palavra: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Enquanto o ímpio, ele está aqui dizendo, né, que eles florescem. Deixa eu ver aqui onde eu li. Que eles brotam como erva, florescem, né? Os que praticam iniquidade somente para serem destruídos para sempre. O justo não. Nós florescemos plantados na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. Florescemos, né, para a vida eterna. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes, né? Uma vida ali jorrando, né? Uma vida se manifestando, a vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus ali pulsando, batendo, saindo para fora, se manifestando. Como é lindo você ver a vida de Deus pulsando na natureza, pulsando nos animais, não é? Você vê ali que lindo, né? A manifestação da glória de Deus em toda a sua criação que floresce. Então, na velhice, você ainda vai dar frutos viçosos e florescentes. Eu já estou na velhice, hein, gente? Estou com 62, já vou para 63. 14 de julho, vocês podem festejar comigo os meus 63 aninhos. Nossa, quase que eu falei invertido agora. 63, não é 36 nem 96, 63, não é? E estou aqui exibindo os meus cabelos brancos, lindos, maravilhosos, que eu parei de pintar, né? Não quero mais. E o Senhor tem renovado o meu vigor a cada dia. Vocês sabem que eu acabei de chegar de uma viagem de 5 meses na Índia, do Nepal, subi as montanhas, né? Desci numa caminhada de 6 horas a pé, atravessei rios e rios e rios, né? Pisando nas pedras do fundo do rio, e fui resgatada por motos, né? Porque estava tudo enlameado, as motos passando na beira dos precipícios. Foi uma aventura assim maravilhosa, né? Para chegar lá numa igrejinha que ficava lá no topo da montanha. Essa igrejinha, né, com a ajuda dos irmãos, com as ofertas dos irmãos, nós construímos uma cozinha anexo à igreja, porque os irmãos caminham, né, 2h30 para ir no culto com a família, lá em cima no monte, né, às vezes frio, às vezes muito frio, né? Os altos das montanhas do Nepal. O Nepal é onde fica o Monte Everest, as montanhas mais altas, mais geladas do mundo, né? E eu tive essa oportunidade de estar ali pregando o evangelho para povos não alcançados,
povos não alcançados, né? Pessoas que estão sendo alcançadas agora pelo Evangelho, e o Senhor nos deu este privilégio, né? Eu sei porque o Senhor, Ele renova as nossas forças e nós vamos florescendo, viçosos ainda na velhice, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, a minha versão deste salmo, talvez a sua também, esteja até melhor, né? Porque fala justamente de dançar na presença do Senhor com instrumentos de adoração, de celebrar a bondade do Senhor, a fidelidade dele. Em meio a toda essa confusão, as pessoas já começaram a falar da fome, da quebradeira que está para vir aí para frente, né? E eu me lembro da pastora Lourdes ali na Venezuela. É um testemunho imenso para mim. Eu quero compartilhar sempre com vocês da fidelidade do Senhor com a pastora Lourdes. Ela está em meio ao caos, né? Está ali, cada dia ela me diz que está faltando mais coisas, né? Já está faltando energia elétrica, agora 10 horas por dia, às vezes o corte de energia elétrica. Gasolina está faltando, medicação está faltando, internet. Mais o que você precisa para viver? Gás de cozinha, todas as coisas estão faltando. Somente para ela não estão faltando. O Senhor está fazendo de tal maneira que ela ainda cozinha e fornece marmitas, alimentação. As pessoas vão lá buscar, recebem a palavra de Deus e recebem, né, uma marmitex, um lanche, comida. Outro dia ela conseguiu alimentar 136 famílias, me parece, né? Coisa tremenda. A pessoa levou comida para ela e para a família numa comunidade pobre, que não tem o que comer, que não tem mais onde ter ajuda. Ali está ela, né, como um sol brilhando em meio às trevas, com a sua pequenina igreja, ela com uma pequena equipe de pessoas, né, no posto de vigia. Como vai ser grande o galardão desta mulher pela fidelidade dela com o Senhor. E porque ela é fiel a Deus, ela não quis sair do país, ela podia ter saído, como saíram, né, tanto saiu a sua parentela, e ela creu no Senhor para estar ali. E glória a Deus, nós tivemos a oportunidade de enviar uma oferta para ela. Foram R$2.300, mas chegou na mão dela $408 somente, de tanta taxa, né, de tanta injustiça, né, quando você vai mandar um dinheiro para ajudar alguém em necessidade do outro lado do mundo. Como eu vou dizer? Os bancos, as coisas que estão no meio do caminho para mandar o dinheiro, eles comem, eles vão comendo o seu dinheiro. A partir do governo brasileiro, eles já comem um tanto de taxa, entendeu? E chegou lá, o dinheiro para ele ser entregue em dólar, eles cobraram mais um tantão e vai descontando taxa. E eu falo, Senhor, eu lamento muito, né? Que esses que não necessitam, que são os ricos da terra, estão roubando o dinheiro do pobre, aquele dinheiro que eu estou mandando, né, para ajudar pessoas que não têm o que comer, que precisam de socorro do outro lado da terra, em algum lugar do planeta, e eles vão roubando. Até aí eles roubam, né, do pobre, do humilde, do necessitado, essas grandes instituições financeiras riquíssimas, não é? E ainda assim a gente envia, porque eu creio no poder de Deus, que chegando lá, ele vai multiplicar o valor deste dinheiro nas mãos dela. Glória a Deus, nós temos um Deus de milagre, nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus maravilhoso, nós podemos contar com esse Deus. No Salmo 93, já vai engrenando outro aqui, que eu fui para frente, né? Celebrando o Senhor. E diz assim, o Senhor reina, Ele está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de força. O mundo também está firme e não poderá vacilar. O mundo está nas mãos do Senhor. O teu trono está firme, desde então tu és de eternidade a eternidade. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor, os rios levantam o seu ruído, as águas levantam, o mar levanta suas ondas. Mas o Senhor
nas alturas. É mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. O inimigo vocifera, ruge, mas maior, mais alto e poderoso é o rugido do leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está vindo para reinar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. E aí você entra no 94, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, vai chegar o dia da vingança do nosso Deus, exalta-te tu, que és juiz da terra, a justiça de Deus está para chegar. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios vão saltar de prazer? Até quando vão proferir, dizer coisas duras e vão se glorificar? Todos os que praticam a iniquidade vão se gloriar. Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão tiram a vida e dizem: o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo. Aqui brutais é esses, né? Esses aí que são os brutos que não sabem coisa alguma de Deus. E vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não o verá? Aquele que argue as nações não as castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Que o Senhor possa nos repreender, nos corrigir neste tempo. Este é o tempo para que nós sejamos corrigidos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e corrija agora os nossos caminhos e nos ensine a sua lei. Amém? Porque o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Bom, o Senhor fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. E vai para frente, o 95 é: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a tua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande rei acima de todos os deuses. Amém. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nós somos seu povo, as ovelhas, né, do Senhor. E assim vai, gente. Os Salmos aqui, o 96 também fala de cantar um cântico novo ao Senhor, o 97, para que regozije-se toda a terra, porque o Senhor reina. O 98, cantai ao Senhor um cântico novo, Ele fez maravilhas com a sua destra, e o seu braço santo lhe alcançou vitória. Gente, é bom você botar lá o seu louvor, tá? E vai dançar na presença de Deus. Pode ir, ó, do Salmo 96 ao 98, você vai aí cantando esses salmos, proclamando a palavra do Senhor. Bom dia, Dalva. Porque o que está acontecendo hoje na Terra é uma operação do medo. E nós não podemos nos abaixar para isso. Ontem eu ainda ouvi uma pregação de um americano, e ele falava que o Senhor revelou para ele o que é este vírus que está aí. É a estátua de Nabucodonosor, a estátua do medo, forçando que todos se prostrem diante dela e a adorem. Somente Mesaque, Cedraque e Abednego, eles não se curvaram, e eles disseram: não, nós não vamos nos curvar a esta estátua. Nós sabemos que tem um decreto de morte para quem não adorar este monumento.
mas nós não vamos nos prostrar. E aí eles foram atirados na fornalha de fogo ardente. E o Senhor Jesus se manifestou juntamente com eles. E eles não pegaram nem cheiro, nem fumaça, nada, né, daquela fornalha, porque Deus os guardou. Deus os guardou. Mas eles não cederam para o medo. Eles falaram, se o Senhor nos livrar, Ele nos livrou. Se Ele não nos livrar das suas mãos, ó Rei, não tem importância não. De qualquer maneira, Ele é Deus. Ele vai continuar sendo o nosso Deus e nós vamos confiar nele da mesma maneira, quer nos livre, quer não nos livre. O importante é que nós não vamos nos dobrar a esta operação do medo, a essa opressão satânica que está nos impedindo tantas vezes de adorar o Senhor, que está trazendo enfermidade para os nossos corpos, que está trazendo enfermidade para as nossas mentes, um espírito horroroso, né? Uma expectação de algo terrível pela frente, mas não é isso que nós temos que esperar. A nossa expectação é outra. A nossa esperança, a nossa expectativa não é de catástrofe, não é de ruína, não é, de fome, não é de desgraça. A nossa expectativa está num Deus que provê todas as coisas. Ainda ontem, né, nós abrimos também uma palavra durante a nossa oração. Ontem pela manhã estava na sala de oração, com a minha parceira de oração, estávamos orando e abrimos uma palavra que diz assim, né, que assim como os servos que olham, né, que têm o olhar fixo nas mãos do seu senhor, da sua senhora, assim também nós também estamos com os nossos olhos fitos nas mãos do nosso Senhor. E é interessante que a Bíblia, que a gente pegou para ler, ela traz algumas explicações ao longo do texto. Eu gostei muito até desta Bíblia explicativa. E ela dizia o seguinte, né, o porquê desta palavra, que nós temos que fitar os nossos olhos nas mãos do nosso Senhor, como o servo, como a serva, que não tira os olhos da mão do seu senhor, da sua senhora. Porque, né, os reis da antiguidade, eles eram servidos por muitos servos, né, à disposição deles, mas eles sequer se dignavam a dirigir a palavra deles a um servo para pedir qualquer coisa. Imagina, né? Imagina se aquele rei orgulhoso, poderoso, vai pedir qualquer coisa a um servo. Então ele só fazia assim com a mão. O servo ele tinha que ficar todo o tempo prestando atenção nos sinais das mãos da sua senhora, do seu senhor, porque ele só fazia assim com a mão. Quando ele fazia assim com a mão, né, o servo já sabia que ele estava querendo que colocasse mais vinho no copo. Se ele fazia assim com a mão, estava mandando sair dali. Né? Então tinha linguagem de sinais de mão somente. E apenas com um gesto, o Senhor comandava o seu servo. Um único gesto. Não é? Então imagina a situação do servo. Ele não podia desgrudar o olho. Se ele se distraísse por qualquer motivo, né, e o rei ou seu senhor fizesse um gesto e ele não estivesse atento, com certeza ia ser punido, gravemente punido, podia ser morto até, não servia para servir, não é? Então esta palavra nos dizendo é isso, não é? Estou vendo aqui a mensagem da Dalva. Quer dizer o quê? Que nós temos que ficar com os nossos olhos fitos, grudados no Senhor. Nós não podemos nos distrair nem um instante. Precisamos, assim como o servo que fica ali,
né, completamente devotado ao seu Senhor, completamente devotado aos sinais da mão do seu Senhor para obedecer imediatamente, sem vacilar. É dessa maneira que nós devemos ter os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, sem desviar um instante, prestando muita atenção nos desejos do Senhor, não é? Prestando muita atenção na vontade do nosso Deus para cumpri-la prontamente. Prontamente, nós temos que ter essa mesma devoção ao nosso Senhor, né? Ter essa devoção a Jesus Cristo da mesma maneira que um servo naquela época era devoto ao seu Senhor, devotado completamente ali, né? Com os olhos fitos. É dessa maneira que nós temos que estar com os olhos fitos no nosso Deus. Amém? Nas mãos do nosso Senhor, para discernir os sinais dos tempos. Discernir, né, os sinais de tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos ler os sinais de Deus. Bom dia, José Aires. Bom dia a todo o pessoal que chegou aí no Facebook. Nós já estamos aqui com meia hora de programa. Ainda temos aí uns 25 minutos e eu vou entrar com vocês num tema que eu estou querendo compartilhar. Mas como eu estava dizendo, nós não podemos, antes de entrar aqui, se der tempo eu entro, nós não podemos nos dobrar a essa estátua do medo. E esse vírus que está por aí, é isso que ele está querendo fazer, aterrorizar, né? Intimidar os cristãos. Porque Jesus ele já venceu todo o medo da morte. Por que ele venceu o medo da morte no nosso lugar? Porque ele já derrotou a morte. Ele provou que ele derrotou a morte quando ele ressuscitou. Ele ressuscitou e falou, olha, tá vendo? A morte não me deteve. Eu passei pela morte, eu derrotei a morte, eu ressuscitei. Agora eu estou numa posição de completa autoridade. Todos os nossos inimigos, inclusive a morte, estão debaixo dos meus pés. Esse é o recado do Senhor Jesus através da sua ressurreição. Então nós não precisamos mais temer a morte, porque do momento em que nós fecharmos os olhos nesta dimensão, nós vamos entrar direto na presença do nosso Deus, porque nós já estamos na presença dele. Nós apenas vamos largar este corpo para trás e unir o nosso espírito ao Espírito do Senhor, sem mais esta barreira deste corpo. Nós vamos apenas sair desta dimensão. Não temos o que temer. Eu recordo para vocês a palavra do apóstolo Paulo, né, que ele diz o seguinte, que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque eu vou estar, né, para sempre com aquele que é o amado da minha alma, com o desejado da minha alma. Eu vou entrar de posse da minha herança eterna. Tudo de bom está me esperando. Eu vou poder ver a face de Cristo. Eu vou poder me unir a Ele. A noiva está ansiosa para se unir ao noivo, ao seu amado. Ou então não é noiva. Que noiva não está ansiosa, né, para concluir, né, para finalizar ali o casamento dela com o noivo. Ainda dessas semanas que passaram, um dia estávamos orando e a minha companheira de oração, a Maria Luísa, ela, né, compartilhou comigo uma visão que ela teve da parte de Deus, da noiva. A noiva lindíssima, toda em rendados, né, muitas rendas, uma veste linda, resplandecentemente branca, linda, mas adornada, toda em pedrarias, né? Com uma capa toda em pedrarias, toda em joias, em pedrarias, coroada, não tinha mais onde colocar pedras brilhantes, lindas, maravilhosas. E as pedrinhas que mais tinham valor, que estavam mais na coroa, que estavam mais visíveis adornando a noiva, eram pedrinhas pequenas,
mas eram as mais preciosas e as mais valiosas, que são os servos do Senhor, que estão orando, que estão aí na presença dele, adorando, amando o Senhor e dando o melhor deles para Jesus Cristo, longe das vistas dos homens, sem qualquer cargo, sem qualquer função, sem qualquer reconhecimento humano. Mas estes servos humildes, esses servos comprometidos, esses que estão pagando um preço para estar na presença do Senhor, não importa se tem fartura, se tem falta, não importa a situação deles. Estes fiéis da terra, pequeninos do Senhor, estes são os que mais brilham na vestimenta desta noiva completamente adornada, esta noiva gloriosa. E o que o Senhor está fazendo neste momento é completar, é acabar de confeccionar estas vestimentas gloriosas da sua noiva. Ele está colocando as peças junto, né? Ele está organizando os paramentos, acabando de organizar aí, de preparar todo o ornamento e a vestimenta da sua noiva para que ela compareça gloriosa à sua presença. Ok? Então, não se deixe enganar. Os valores de Deus não são os valores do mundo. A maneira como Deus vê não é a maneira como o homem vê. Ok? Em João 6, esse capítulo, eu estava lendo outro dia e eu falei, gente, como o caminho do cristão, ele vai em direção oposta completamente ao caminho do homem natural, do homem que pecou, do homem que caiu. Este homem caído por causa do pecado de Adão e Eva, este homem que fez essa escolha de andar separado de Deus, ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele é egoísta, ele é cheio de vontade própria. A gente já nasce assim. Eu quero assim, eu não quero assim. E se você não faz o que eu quero, eu choro, eu grito, eu esperneio. Você tem que fazer o que eu quero e tem que ser agora. Eu não quero esperar, eu não quero tolerar, eu quero do meu jeito, eu quero fazer do jeito que eu penso. Sou eu quem tenho razão, o melhor é para mim. Mas o que? Precisa dizer? Não sabemos como é a natureza humana? E quanto dessa natureza caída nós ainda carregamos em nós? Se você quer saber em que ponto você se encontra da obra de Jesus em sua vida, deixa alguém pisar no teu calo, deixa alguém te contrariar e você vai ver a tua reação. Eu não me esqueço, né, de uma experiência quando eu estava indo em 1995 com uma delegação de 200 e poucos brasileiros para a Coreia do Sul, para um grande evento, né, o Encontro AD 2000. Eles estavam planejando para terminar a tarefa de evangelização mundial, ou pelo menos fazer um grande esforço de terminá-la até o ano de 2000. E ali estávamos. Eu fui para o Rio, do Rio para São Paulo, encontrei em São Paulo grandes líderes das igrejas brasileiras, só ali estava a nata, né? A nata que estava indo e eu não sei o que eu estava fazendo ali no meio daquela nata. Eu fiquei muito decepcionada de observar muitos daqueles líderes, o comportamento carnal deles. Mas teve uma pastora, da equipe da pastora Valnice, que ela me deu um testemunho, sem mesmo saber do testemunho que ela deu, porque estávamos todos conduzindo aqueles carrinhos de aeroporto com bagagem, e o carrinho tinha assim, né, uma ponta para frente, protuberante, e um dos pastores ali que ia caminhando, um dos líderes que ia caminhando com o carrinho, não vigiou e bateu o carrinho no calcanhar desta pastora.
E isso é muito doloroso, porque o carrinho bateu e arrancou, né, um pedacinho de carne, um pedacinho de pele ali naquele ossinho que a gente tem atrás no calcanhar. E ela só parou, botou a mão ali, né, no lugar ferido e ela gemeu de dor. Mas ela não teve uma reação de ira, de olhar para trás, falar, às vezes nem falar, mas olhar para trás, deixa eu ver o miserável que me machucou, esse responsável, não é? Que bateu o carrinho no meu calcanhar, que não teve cuidado, né? Esse desalmado. Ela não teve uma reação nem de olhar para trás para ver quem tinha feito aquela maldade, né? Porque se você está guiando um carrinho, tem pessoas à sua frente, isso é falta de amor, falta de cuidado com o próximo, né? Devia ser um desses pastores empombados que a gente vê por aí, tantos arrogantes, né? Porque pastor agora passou a ser quase que sinônimo de arrogância, infelizmente, né? E Jesus avisou tanto, se você é líder no povo de Deus, seja você aquele mais humilde de todos, seja aquele que serve. Mas, né, perdeu-se esse ensino de Jesus. E eu vi, né, a reação dela, falei, não sei, eu acho que eu teria uma reação de raiva. Eu iria olhar para trás e falar, quem foi o bandido que fez isso? O irresponsável, não é? E assim, o Senhor Jesus, Ele nos chama a segui-lo, a ser como Ele é, né? E Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. E nós, né, somos testados na nossa mansidão, na nossa humildade. E aí, quando nós passamos pelo teste, a gente vai ver quanto ainda temos, né, de orgulho em nós. Quem você pensa que é para falar comigo desta maneira? Né? Se alguém fala com você de uma maneira que você acha que você não merece ou que você não, né, que a sua posição não permite, que a pessoa está te faltando com respeito, quando você vê que alguém está te faltando com respeito, e às vezes a pessoa está mesmo faltando com respeito, não é? Mas aí aqui você vai ver aonde anda a sua humildade, né? Onde anda a tua mansidão, quando alguém te faz raiva, te provoca, né? Até que ponto você consegue ser manso? Eu vou te contar uma coisa, eu tenho orado, porque assim, tem uma maldição familiar. Na minha família é um povo bravo, um povo irado, entendeu? Parece que é tudo mansinho, mas vai fazer alguma injustiça para você ver, né? Especialmente se nós vemos alguma injustiça. E se a injustiça é com a gente, pior ainda, né? E se é com o outro também. Então, imagina se Jesus ele fosse ficar o tempo todo irado com todas as injustiças que ele via o Império Romano fazendo na época dele. Mas ele era manso, humilde, de coração, né? E nós ainda temos tanta carne em nós. E com isso nós não conseguimos seguir os passos de Jesus. Por causa disso, nós nos escandalizamos na mensagem da cruz, porque a cruz ela é um instrumento injusto, um instrumento de tortura que machuca, e nós somos chamados a ir para a cruz com Cristo. Olha bem, quer ver? Olha esse texto aqui de Filipenses. Filipenses 2, depois Filipenses 3. Eu não vou entrar, tá, em João 6, porque não vai dar tempo mesmo. Nós fomos por um outro caminho hoje, ok? Mas nós sabemos de cor esse texto aqui, né? De Filipenses 2. Vamos aqui. Dois, três. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Não atente cada um para o que é propriamente seu. Ah, isso é meu. Isso é meu. Não, mas cada qual também. Atente para o que é dos outros, né? Assim, isso aqui é seu, né? Isso aqui é você tem direito de ter. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Né? Ele não falou, eu sou Deus, eu quero, né, que vocês me respeitem como Deus e eu sou, né, passar por cima. Não, ele falou, meu pai, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deus feito semelhante aos homens. O Senhor desceu muito. E achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, uma morte vil, vergonhosa, dolorosa, humilhante. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. De sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, aí Paulo vai falando aqui, Deus, o próprio Deus desceu até nós, né? E se humilhou. E aí vai falando 3, e sendo achado nele, aí Paulo falando, e sendo achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para quê? Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aqui tem umas palavras difíceis, não é? Que a gente tem que traduzir. Então, nós precisamos conhecê-lo, o poder da ressurreição dele, mas precisamos compartilhar dos seus sofrimentos, das suas aflições. Nós temos que aceitar de sofrer por amor a Cristo. Temos que aceitar o trabalhar da cruz em nossas vidas, cortando, circuncidando, não é? Essa nossa natureza caída, horrorosa, que nos impede de seguir os passos do Senhor. Então, me juntar a Ele nos seus sofrimentos, sendo feito conforme, me conformando com Ele em sua morte, morte de cruz. Temos que aceitar de morrer na cruz, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Isso é Paulo falando, não é? E ele diz, não que eu já tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. E ele vai falando, né, que ele não tem nada aqui como precioso, que ele abdicou de todas as coisas para seguir o Senhor, para conhecer a Jesus Cristo, para caminhar com ele, para seguir neste caminho. Porque o homem natural, ele vem no caminho contrário. O caminho de Jesus Cristo, ele é o caminho. Mas para andar com ele, para ser discípulo de Cristo Jesus, nós temos que abrir mão da natureza humana caída e estar dispostos a andar numa via contrária à via que as pessoas humanas normais caminham, tá bom? João 6 vai dizer que os próprios discípulos de Jesus se escandalizaram nele. E porque eles se escandalizaram e abandonaram a Jesus? Não foi, nós vamos ver isso mais detalhadamente, não foi porque Jesus disse, come da minha carne e bebe do meu sangue, não é? Inclusive os judeus, eles não podiam nem beber o sangue, era proibido a eles beber o sangue, porque no sangue está a vida, está lá no Antigo Testamento. Você pode comer a carne do animal, mas não coma com sangue. Não se alimente com sangue, porque no sangue está a vida. E Jesus vem dizendo, bebam o meu sangue, porque no meu sangue está
uma nova vida, a vida de Deus, a vida eterna, né? Vocês têm que beber do meu sangue. Lógico, né, que isso também escandalizou os judeus, mas o que mais levantava a ira e mais escandalizava eles era o fato de Jesus dizer que ele era filho de Deus, que ele e o Pai eram um. Essa encarnação, isso eles não aceitavam. Não aceitavam Deus feito homem em Jesus Cristo. Não aceitavam aquele ensino de cruz, né, dele falar, olha, eu vou ser crucificado, eu vou entregar o meu corpo para vocês, o meu sangue para vocês. Esta mensagem eles não podiam aceitar. Eles recusaram receber esse tipo de vida que vem através do sacrifício da cruz. Esse tipo de vida que vem de você morrer para nascer de novo, né? Eles queriam a vida vitoriosa sem passar pela morte. E isso é o que nós desejamos, né? Sem ter que renunciar, sem ter que morrer. Graças a Jesus, nós podemos morrer o velho homem e imediatamente ressuscitar, receber o novo homem. E nós fazemos isso quando nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas nós precisamos de passar pela caminhada no deserto. 40 anos de tentação. Jesus passou 40 dias. Precisamos passar pela quarentena. A quarentena que vai cortar a nossa carne fora, né? Vamos andando e vamos largando o velho homem aos pedaços para trás e temos a impressão de que nós estamos aos pedaços, mas não é não, é só o velho homem largando, né, as suas partes para trás para poder, né, como uma borboleta sair do casulo, ganhar suas asas e voar para uma nova vida. Então estamos passando por essa quarentena. Sim, esta quarentena ela é capaz de destruir os rebeldes, vão cair todos mortos neste deserto, não vão alcançar qualquer terra prometida, qualquer lugar de promessa, qualquer bênção, mas para nós que estamos no Senhor Jesus, esta quarentena terá o efeito de matar somente o velho homem. Ele sim vai largando seus pedaços para trás nesta jornada. E cada pedaço nosso que morre através dessa quarentena é uma vida nova de Cristo que surge em nós. É uma partezinha a mais onde a cruz operou, aonde a vida de Cristo começa a florescer em nós. Então não se perturbe com esta quarentena, tire o melhor proveito dela. Trate de não fazer como o povo no deserto, que eles perderam esta oportunidade, né? Porque eles estavam em rebeldia contra Deus, estavam em desobediência contra Deus, estavam em incredulidade. Não vamos ser como este povo que foi incrédulo e perdeu a salvação, perdeu a sua oportunidade. Não é como eu disse, o povo de Jerusalém, quando Jesus chegou, aqueles religiosos da época não o receberam. Era necessário que eles tivessem aceito a Jesus como Filho de Deus, entendessem a mudança que aconteceu, que agora, né, o Filho de Deus estava entre eles e que ele estava trazendo uma nova realidade, estava trazendo a própria vida eterna para eles, estava trazendo o cumprimento de todas as promessas. E eles, por causa da rebelião em seus corações, por causa da incredulidade, porque não creram no Filho de Deus, eles perderam a oportunidade.
Por isso Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo: ah, se vocês tivessem reconhecido a visitação de Deus no meio de vocês, a oportunidade que está sendo dada, mas vocês não quiseram. E aí Jesus chorou, porque ele viu então que eles iam ser completamente destruídos pelo inimigo. Que nós não caiamos neste mesmo erro que eles cometeram, de ignorar a presença de Deus em tudo isso que está acontecendo, o propósito de Deus em tudo isso que está acontecendo. A nossa caminhada não é como a caminhada das pessoas no mundo. Vamos olhar e ver o que Deus está fazendo neste tempo. Prepare-se para o grande dia de Pentecostes, o próximo dia 30 deste mês, ok? Trate de preparar o seu odre. Vamos falar depois sobre preparar um odre novo para receber o que Deus vai estar derramando nesse dia do Pentecostes. Os nossos olhos têm que estar fitos nas mãos do nosso Senhor. Não perca nenhum de seus sinais, ok? Fiquem na bênção, na paz do Senhor. Já encerramos aqui e cada dia é diferente. Bom dia para todos vocês, né? Quem sabe no próximo programa a gente ora, podemos fazer alguns programas somente de oração, ou posso fazer alguns faces a live somente a gente orando. Vamos ver como Deus orientar, ok? Ore para que Deus renove também a minha voz, amém? Muito obrigada para vocês que me acompanharam nesta manhã. Compartilhem, não se esqueçam de compartilhar este programa. Mais tarde eu vou estar postando ele também, não só no Facebook, mas no YouTube para vocês, ok? Tá bom. Beijo para todo mundo, um beijo santo aí. Que você se sinta abraçado pelo amor de Deus. Bom dia.